Capítulo 6. Agora o próprio Jó vai entrar em ação. Jó justifica as suas queixas. O que vai acontecer no capítulo 6 é que o Jó, ele na verdade ele vai expressar a sua grande decepção por causa da palavra dos seus amigos. Na verdade, ele vai entender que os amigos dele poderiam tentar compreender, mas não, eles são irredutíveis, eles estão firmes naquela teoria que eles inventaram da cabeça deles, que não tinha lei de Deus, não tinha nada nessa época. Eles criaram a doutrina para acusar, então estão acusando. Então o Jó ele vai estar decepcionado, mas na verdade o próprio Jó também desfrutava desse pensamento. Ele vai reconhecer lá no final do livro. Aí ele começa a falar para se justificar. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Quer dizer assim, poxa, se pudesse botar numa balança para pesar a minha mágoa, o meu ressentimento, a minha tristeza. Porque na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Então ele está querendo dizer o seguinte: veja, eu queria pesar a minha angústia, a minha mágoa e a minha decepção com vocês. Seria mais pesado do que toda a areia do mar. Porque na verdade, as minhas palavras não têm peso mais, são inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Tipo assim, eu virei alvo para as flechas de Deus, do Todo-Poderoso, né? Original El Shaddai. E o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Quer dizer, qual o veneno? O veneno que vem na ponta da flecha, né? Que você deve lembrar, nós já falamos até nos livros históricos, que as flechas elas eram embebidas em veneno. E ali a ponta, para que quando entrasse na pessoa, o elemento não morresse só da perfuração, mas a perfuração mais o veneno. Então ele está dizendo o que? Deus ele mandou flecha em cima dele, como se ele fosse um alvo, e o espírito dele está sorvendo esse veneno da flecha. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento motez junto à relva? Tipo assim, aí ele está perguntando, fazendo perguntas lógicas. O jumento não vai ficar zurrando se ele tiver comida. Então ele está dizendo, ninguém reclama se não estiver sentindo alguma coisa. Ou berrará o boi junto ao seu pasto? A resposta é não. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Então ele está colocando coisas aqui que são lógicas, são sabedorias orientais. E ele não está falando com gente pequena, ele está falando com quem entende do assunto. Ele está falando, olha, o jumento não vai zurrar se não tiver comida, o boi não vai ficar berrando se tiver pasto para ele. E ninguém come o que é insípido sem sal. E muito bem a clara do ovo se não tiver um salzinho ali em cima, isso você sabe até hoje. Então ele está dizendo, ninguém sofre o que eu sofro se Deus não quiser. A minha alma recusa tocar as vossas palavras. Quer dizer, eu não quero nem comentar os seus argumentos. Pois são como a minha comida fastienta. Quer dizer, aquela comida que você vai comer e passa a querer vomitar, porque já te dando fastio. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, tipo assim, que é a restauração. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo, porque o desejo dele era que Deus o restaurasse. Ou então, se não restaurasse, quebrasse-o de vez. Quebrantar, que ele fala quebrantar-me, é matá-lo de uma vez com a mãozada, para evitar o sofrimento. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. O santo aqui é o Kadosh, que é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, que é Deus, que é Elohim. Aqui os nomes aqui são os mais antigos, você já deve ter percebido, pelo menos você que estuda já há algum tempo. Então ele está querendo dizer que na verdade seria um refrigério para ele se ele morresse logo, porque aí ele estaria repousando daquele sofrimento. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Tipo assim, se eu já vou morrer, mata-me logo. É porventura na minha força, a força da pedra? Tipo assim, eu não sou uma pedra que não sente dor, que não sente pancada. Eu sou de carne e osso, ó. Ou é de cobre a minha carne? Então ele está dizendo, é muito sofrimento, é melhor morrer do que sofrer dessa maneira.
Está em mim a minha ajuda, quer dizer, eu posso socorrer a mim mesmo? Não. Não me desamparou todo o auxílio eficaz, quer dizer, ele está dizendo, não me desamparou tudo, não tenho socorro, não tenho ajuda, não tenho. Então ele está fazendo perguntas que na verdade as respostas são óbvias. Ao que está aflito, aí ele vai virar agora a forma da fala, olha o que ele diz aqui no 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, tá? Tipo assim, vocês tinham que ter compaixão comigo e vocês não estão tendo. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, que é o El Shaddai. Então ele está dizendo o seguinte, ó, meus camaradas, eu sei que vocês da doutrina que nós compartilhamos não vão entender, porque realmente Jó está numa situação que ele também não sabe por quê. E os amigos, na verdade, vão acusá-lo. Só Jó sabe que não fez nada, mas eles acham que fez. Que ele fez. Então, na verdade, está dizendo o seguinte, poxa, mesmo se eu tivesse pecado grandemente, vocês poderiam demonstrar compaixão comigo, ainda que eu tivesse vacilado e deixado o temor do Todo-Poderoso. Mas ao invés disso, vocês querem me apedrejar, piorar a minha situação? Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e nele se escondem a neve. Ele está falando, sabe de quê? É porque naquela região oriental, muitos riachos só tem água no inverno. Por que isso? Quando a neve derrete, aquela água vai escoando e na verdade aquele riacho foi temporário. Então ele está dizendo o seguinte, vocês são amigos temporários também, porque o tempo passa, vocês derretem e quando você mais precisa de ajuda, os amigos simplesmente sumiram, desapareceram. Então na verdade ele está dando uma injeção, está dando um puxão de orelha, falando, vocês me deixaram na hora da crise. No tempo em que se derretem com o calor, o riacho, como eu falei, se desfazem. E, em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Então, está dizendo assim, vocês são esses ribeiros que aparecem só no inverno. Quando o negócio esquenta, quando a chapa esquenta, vocês somem. E cadê o amigo na hora que precisa? 18. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos. Sobem ao vácuo e perecem. Tipo assim, por que desviam as caravanas? Porque já não tem o ribeiro para beber a água. Então eles desviam, fazem outra rota. Está falando aqui daqueles mercadores que na verdade eram mercadores que passavam carregados de substância, de especiarias, e vendiam no Egito, vendiam em grandes centros da época, né? Por isso que ele fala, ó, os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Quer dizer, para eles quem? Para os riachos, que ora tem água e ora não tem. É tipo o seguinte, os mercadores, porque Sabá e Temá são mercadores do deserto, assim são vocês também. Quando olha que o riacho também não tem água, passa de largo. Eu, quando tinha tudo, vocês estavam próximos. Agora que eu não tenho nada, vocês me abandonam. Foram envergonhados por terem confiado. E, chegando ali, se confundem. Por quê? Esses mercadores olham de longe e falam, ó, vamos lá no riacho que lá tem água. Quando chega perto, a água acabou. A mesma coisa é aquele que procura no amigo ajuda na hora da aflição e simplesmente não tem ajuda nenhuma. Tem mais, hein? 21. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Quer dizer, agora vocês veem. Vocês chegaram aqui, perto de mim, pensando que eu estou um riacho. Não sou mais riacho, não. Aí vocês pegam e vocês estão se espantando de mim. Vocês estão com terror de mim. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presente. Quer dizer, eu te pedi alguma coisa. Pedi para vocês suprirem alguma necessidade. Não falei nada. Ou, 2 pontos. Livrai-me das mãos do opressor. Ou, 2 pontos. Redime das mãos dos tiranos. Então ele está dizendo assim, não perdi nada para vocês, não pedi dinheiro, não pedi nada, nem ajuda, vocês estão com medo de me ajudar, é isso que ele quer dizer, não pedi nada. 24, ensinai-me eu e me calarei, e dai-me a entender que errei. Tipo assim, já que vocês estão argumentando, então vocês têm que provar aonde eu errei e o que foi que eu fiz. 25, ó, quão fortes são as palavras da boa razão. Ironia isso aqui. Está dizendo assim, a palavra é boa, a palavra da boa razão, porque vocês estão intocáveis, por isso falam de mim. Mas que é o que censura a vossa arguição? Tipo assim, quem é que vai censurar a arguição, quer dizer, o questionamento de vocês? Não tem ninguém? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes?
Visto que as razões do desesperado são como o vento, tipo assim, vocês vão ficar me sufocando o tempo todo? Acusar um cachorro morto é fácil, porque as minhas palavras são como o vento, não tem valor nenhum agora. Mas antes lançai sortes sobre o órfão e especulai com o vosso amigo. Tipo assim, lança a sorte em cima de algum órfão e vai lá ver se eu não ajudei. Vai lá ver se eu não compartilhei com eles. Especula com o vosso amigo qual é o meu erro. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Quer dizer, olha na minha cara e vê se eu tenho condição de mentir para vocês. Seu bando de mau amigo, né? Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa, ela é justa. Quer dizer, que o meu caso é bom. Vocês não sabem o que estão falando. 30. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Uma pergunta, né? Uma interrogação. Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Tipo o seguinte, eu estou falando a verdade. Se vocês não querem acreditar, problema de vocês. Eu sei o que estou falando. A minha língua não tem iniquidade. Eu estou falando das minhas misérias porque eu estou vivendo. Então, na verdade, Jó insiste na sua inocência. Ele declara mais uma vez que as acusações dos amigos são simplesmente injustas. Acusações erradas, acusações injustas. Mas eles não querem saber. Eles estão a cada dia e a cada momento acuando mais e mais Jó na parede. E a grande verdade é essa. Eles que deveriam chegar e pelo menos, mesmo que ele tivesse pecado ou errado, eles tinham que demonstrar apoio. Não, eles já vieram prontos para abatê-lo. Eles vieram para ajudar a empurrar Jó mais rápido. Até porque eles pensavam que ele ia morrer rápido, né? Pelo estado de Jó, a morte dele era simplesmente algo que viria rápido, mas muito rápido. Por isso que ele está colocando, né? E ele está dizendo, ensina-me a razão de vocês. Porque se eu não ajudei ninguém aqui, não ajudei um órfão, se eu não ajudei ninguém, vocês podem chegar para mim. Porque eu não estou mentindo na presença de vocês. A minha causa é justa. Só que Jó, se justificando, cada vez levanta mais e mais a ira de seus amigos, que na verdade a gente tem que falar isso aqui, né? Eu já comentei. A gente tem que entender que existe toda uma força diabólica, toda uma força de Satanás jogando todo mundo contra ele, né? Jó teria que ficar totalmente azucrinado para chutar o pau da barraca e falar besteira. Mas ele foi até o fim e em momento algum pecou contra Deus. O capítulo 7 continua a fala de Jó, mas nós vamos fechar agora o capítulo de número 6.